Com 93 milhões de evangélicos, os Estados Unidos da América é o maior país protestante do mundo. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como o cordeiro, mas que falava como o dragão. Quando eu mostrei as torres gêmeas representando os 2 chifres, você deve ter se perguntado: então os 2 chifres foram quebrados, porque as torres gêmeas caíram. Sim, elas caíram, mas o poder que elas representavam não caiu. O World Trade Center é o centro da comercialização do mundo. Quando se fala para que ninguém pudesse comprar nem vender a não ser que tivesse a marca, você já observou que este versículo está no verso 17 de Apocalipse 13 e está na parte que se refere aos Estados Unidos? Observe o que diz o verso 15. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, ou seja, foi dado poder aos Estados Unidos para que os Estados Unidos dê fôlego à imagem da primeira besta, que é Roma. De modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Então você vê que os Estados Unidos têm a ver com a matança. Também é os Estados Unidos, ou protestantismo, que vai obrigar as pessoas a usarem a marca. Também obrigou, quem obrigou? Os Estados Unidos. Obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Veja bem, o maior país protestante do mundo vai fazer uma imagem da besta. Depois, os Estados Unidos, o maior país protestante do mundo, vai dar fôlego à imagem desta besta. Porque a besta, Roma, está dormindo, está como morta, está sem vida. Mas ele vai dar fôlego a ela, vai ressuscitar ela, vai fazer ela voltar à existência. Aquela mesma besta que colocou os cristãos na arena para morrer, que está apagada, que está sem vida, vai ter fôlego de novo, vai voltar a existir. E é os Estados Unidos, o país mais protestante do mundo, quem vai obrigar as pessoas a usarem a marca. World Trade Center, o centro do comércio do mundo. Ninguém poderá comprar nem vender. Transação comercial internacional. Mundial. Agora você está pensando que é comprar ou vender arroz, feijão, comida. Mas o profeta Amós diz: haverá uma fome nos últimos dias. E esta fome não será por falta de pão ou de água para beber, mas os homens irão de mar a mar, procurando a palavra de Deus e não a encontrarão. Porque o que o protestantismo e o catolicismo está te vendendo para você comer espiritualmente não é a palavra de Deus, mas é uma adoração pagã a uma deusa chamada Santíssima Trindade. Mas comprar ou vender a palavra de Deus, irmão alarido? Sim, Deus não te dá a sua palavra de graça. Isaías 55. Vinde os que não têm dinheiro e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Comprai. E você não podendo comprar, ele comprou por um preço caríssimo, derramando o seu próprio sangue. E o evangelho manufaturado pregado pelo protestantismo e catolicismo também é vendido. Ninguém pode comprar nem vender,
se não tiver a marca deles. Não veio da teologia deles, não é aceito. Você sabia que chegará um tempo que um pregador só poderá pregar se tiver o curso de teologia? E o comprovante que ele fez o curso em uma das fontes do sistema? E pregar diferente do sistema será considerado contrabando? Ou evangelho pirata? Então o protestantismo e o antigo sistema romano, o qual é catolicismo, se unirá. O romanismo receberá fôlego, voltará a existir, recebendo o poder do protestantismo. Agora a marca são 3 caracteres, e cada caractere é o número 6. O verso 18 diz: quem tem entendimento, calcule a marca da besta, porque é número de homem. A marca da besta não é um número de Deus, mas é 3 números de homem. E o número de homem é 6. Deixa eu lhe explicar como surgiu o nome besta entre os cristãos. No ano 68, antes de João escrever o livro de Apocalipse, Nero era o imperador malvado que matava os cristãos. E quando ele mandava matar algum cristão, seja na arena ou de outra forma, e que outros cristãos que estavam distantes sabiam da morte daquele irmão por Nero, eles diziam: aquela besta do demônio do Nero matou mais um irmão nosso. Com o tempo, os cristãos criaram um código entre eles. Quando eles sabiam que uma comunidade cristã ia ser atacada pelo Nero, eles mandavam carta para aquela vila de cristão dizendo: cuidado, irmãos, estamos sabendo que a besta vai atacar aí hoje. Para não correr o risco daquela carta cair na mão de alguém que fosse do imperador e soubesse que eles estavam avisando, ele usava o código besta, e os outros cristãos já sabiam que estava se referindo ao imperador Nero. E o nome Nero em numerologia hebraica significava 666. Muitos anos depois disso, no ano 90, João, já sabendo disto, escreveu o Apocalipse e disse: o número da besta é de homem e o seu número é 666. João já sabia que os cristãos chamavam os imperadores de besta e que o número começou com Nero, 666. Foi assim que os governantes malvados passaram a ser considerados a besta para os cristãos. Depois de Nero, todos os imperadores malvados foram considerados a besta pelos cristãos. Lembre-se que o imperador é um político que representa o poder. E o irmão Brana não está errado quando diz que a besta é o poder político. Nero e todos os imperadores de Roma eram o poder político. Mas a Igreja Católica, nos tempos atuais, e também muitos dos protestantes, provam, e não estão errados, que o nome Nero significava 666, e que os cristãos tinham um código entre si para serem avisados, chamando o imperador de besta. Então, para salvar a situação do Papa, eles tentam fazer você focar apenas em Nero. E dizem que o Papa não tem nada a ver com isto, porque o Papa é um cristão. Porém, esta besta, o poder político imperial, sofreu uma ferida de morte. Até por volta do 4º século, esses que a Igreja Católica chamam de Papa não eram papas, mas eram apenas chamados de bispos de Roma. Eles tinham apenas poderes eclesiásticos e não políticos. Isso a partir do ano 154 até o início do 3º século. Os bispos de Roma tinham poder eclesiástico, mas não poder político. Mas do ano 154 para trás até Pedro, nem poder eclesiásticos eles tinham, porque não havia este espírito no meio deles, de homem sobre homem. Os bispos eram os pastores locais de cada congregação.
Foi no ano 154 que Aniceto, o bispo que estava em Roma, começou a pregar que ele devia ser bispo sobre os outros bispos, e então surgiu o bispo de Roma com poder eclesiástico. Então, do ano 154 até por volta do quarto século, eles tinham apenas poderes eclesiástico e não político. Na verdade, muitos desses bispos de Roma, do século II e até o início do século III, foram martirizados pelos imperadores de Roma. Um deles foi Zefirino, que a Igreja Católica diz: o Papa Zefirino foi martirizado, mas na verdade ele não era Papa. Os bispos de Roma passaram a ser chamados de papas apenas do quarto século a seguir. Zefirino, o bispo de Roma, foi martirizado no ano de 217. Eles eram bispos e não papas. Mas se a Igreja Católica posta alguma coisa, ela chama de papa desde Pedro. Mas a realidade da história é que esses bispos de Roma passaram a ser papas, ser chamados papa, e ter a autoridade suprema a partir do quarto século. Porque a partir do quarto, quinto e sexto século, a Igreja Católica começou a assumir o poder da antiga besta, Roma Imperial. Cumprindo que a Bíblia diz que a besta receberia uma ferida de morte, mas que ela seria curada de sua chaga. A partir do quinto século, a besta ressurge não mais como a besta imperial, mas como besta papal. Porque agora o Papa tinha o poder eclesiástico e o poder político, e toda a autoridade que os antigos imperadores de Roma tinham, agora quem tinha era o Papa. E assim como Nero de antigamente, que o seu nome em letras hebraicas era 666, agora o Papa, cometendo as mesmas atrocidades, matando os cristãos que não concordavam com ele, recebe uma coroa tríplice, e nesta coroa vem a palavra Vicaris Filii Dei, que representa em algarismo romano 666. A besta ressurgindo, sendo curada da sua chaga. Mas é a mesma besta todo o tempo. A coroa tríplice representa os 3 estágios de governo de Roma. No início, ela era Roma monárquica, depois ela passou a ser Roma imperial e a sua terceira fase é Roma papal. Agora você já sabe de onde vem o número 666, vem do nome de Nero. E quando o Papa, no quarto século, adquiriu o mesmo poder que Nero tinha antes, ele recebeu um nome, Vicaris Filii Dei, o qual é 666. Além disso, o número 6 é o número do homem, e o homem é carne, humano, intelecto. E a Bíblia diz que pela carne, pelo sangue, pelo intelecto, pelo humano, você não pode compreender as coisas do Espírito. E é por isso que o protestantismo não consegue compreender a palavra de Deus. Porque eles leem a Bíblia pela carne, pelo sangue, pelo intelecto. Então, os Estados Unidos, sendo cabeça do protestantismo do mundo e sendo o influenciador do mundo através de Hollywood, de acordo com Apocalipse 13, verso 11 a seguir, é aquele que está fazendo o protestantismo ser uma imagem da besta. É bom saber que o único presidente católico que eles tiveram foi John Kennedy, nos anos 60. E agora Joe Biden, um presidente católico no comando de uma nação protestante. Pois é isso que o protestantismo está se tornando, a imagem da besta, cada vez mais parecido com o sistema romano. A besta romana havia criado no terceiro século uma deusa pagã chamada Santíssima Trindade, usando uma interpretação errada de Mateus 28 e 19. Segundo a história, o primeiro a usar o termo trindade e o termo 3 pessoas distintas foi Tertuliano no terceiro século.
Eles humanizaram Pai, Filho e Espírito Santo, que seria divino. Tornaram o Pai uma pessoa, o Filho outra pessoa, o Espírito Santo outra pessoa. Tornaram Deus três pessoas distintas. Humanizando Deus, tornou Deus o 6, que é o número de homem, o número do intelecto, da carne e sangue. Três pessoas distintas da Santíssima Trindade é 666. E o protestantismo, tendo os Estados Unidos como cabeça mundial disto, está fazendo com que todos tenham esta marca na mão, porque exigem um cartão de companheirismo. Para eles, você não pode ser cristão se não pertencer a um certo companheirismo. Infelizmente, muitos da mensagem também têm este espírito. A igreja não pode ser local, independente e soberana. Tem que estar ligado a alguma sede. Marca da besta na mão e na testa, porque isso está encravado na mente. As pessoas não conseguem ver nada na Bíblia que fale em três, que elas pensam que são três pessoas distintas. Até mesmo quando Isaías disse que os serafins cantavam Santo, Santo, Santo é o Senhor, as pessoas pensam que porque ele cantou Santo, Santo, Santo 3 vezes significa que são três senhores. Criaram um Deus Filho. Como pode haver um Deus Filho se um Filho é gerado e Deus é eterno? E assim caminha a humanidade, direto para o abismo, marcados pela besta. Portanto, você que crê na sétima visão de William Branham, onde ele diz que viu os Estados Unidos destruído como uma cratera, saiba que esta visão só poderá se cumprir depois do rapto, no final da grande tribulação, porque os Estados Unidos não podem ser destruídos agora, porque ele faz parte do enredo da besta. É ele que, através do protestantismo, fará com que as pessoas da terra adorem o sistema de Roma. É ele que fez fogo cair dos céus na presença dos homens e intimidar as nações na Segunda Guerra Mundial, destruindo Hiroshima e Nagasaki no Japão. Portanto, a destruição dos Estados Unidos, o afundamento de Los Angeles só acontecerá no fim do período da grande tribulação, no final de tudo. Mas para aquele que crê que Billy Paul não estará muito velho quando isto acontecer, eu quero que você saiba que William Branham nunca disse isso. O que ele disse 29 dias antes de morrer foi que Los Angeles vai afundar. Quando? Eu não sei. Mas se você mesmo assim crer que Billy Paul estará jovem, você não está errado. Porque Los Angeles afundará depois do rapto, no fim do período da grande tribulação. E neste tempo, Billy Paul, sendo um eleito, já terá um corpo renovado. Tudo é possível ao que crer. Deus vos abençoe.